Olá, será que o longo tempo de aulas online nas crianças pode provocar algum tipo de problema na audição? Esse retorno às aulas e as consequências dessa situação, esse longo tempo que nós vivemos, nós vamos falar com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Vanessa Moraes, fonoaudióloga. Doutora, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo. E aí, lançando já essa pergunta, né? O que pode acontecer com a criança, né, depois de tanto tempo? Foram praticamente 2 anos, né, assistindo aula em casa, algumas com fone, outras sem fone, algumas com celular, outras com tablet. O que pode acontecer com a audição dessas crianças? Então, vamos pensar no ambiente acústico dessa criança, né? Então, essas aulas online, a criança estava provavelmente com o seu notebook, né, com o seu fone de ouvido, numa intensidade que nem sempre a gente sabe que seja uma intensidade saudável, porque a gente nem sempre a mãe ou o responsável está por perto para monitorar essa intensidade, então isso já é um fato. A professora estava de frente e essa criança tinha uma atenção seletiva. Então, a professora estava dando aula para essa criança sem interferência de nenhum ruído a mais. Então, não tinha o barulho do ar-condicionado, o barulho do ventilador, de outros colegas brincando, de um caderno, uma caneta que caía no chão, não tinha a sirene. Então, não tinha outros ruídos competitivos para a audição dessa criança, para que aconteça a aprendizagem. Então, ela tinha uma memória auditiva muito pura, tinha uma seletividade muito grande com esses fones de ouvido. Nenhum estímulo tinha competição com a audição dela. E o que acontece agora com essa volta às aulas, né? Então, vem o coleguinha de sala que chama, a professora está explicando, o colega está chamando a atenção. Tem os barulhos ao redor. A professora nem sempre está de frente, explicando a matéria. Está andando pela sala, né? Isso a gente imaginando a criança que tem audição normal. Então, ela vai ter que, novamente, ter aquela seleção auditiva. Ela vai ter que deixar esses outros barulhos, essas outras falas competitivas de lado e ter aquela meta, meu foco é aquilo, eu tenho que prestar atenção naquilo, eu tenho que memorizar aquilo para eu aprender. Então, isso muitas vezes vai ser interpretado como um déficit auditivo, como um déficit de aprendizagem, e não é. É uma habilidade que foi esquecida por causa da pandemia, né? Por causa de uma matéria, né? De uma atividade que estava sendo transmitida aqui, né? Sem estímulo competitivo nenhum. Então, o que tem acontecido, a gente já tem relatos sobre isso, com fonoaudiólogos já fazendo essa terapia de atenção auditiva, porque as crianças estão dispersas, não tem foco auditivo. Então, na verdade, pelo que a gente está percebendo, não é necessariamente que a criança tenha tido alguma perda auditiva, mas isso atrapalha essa atenção, esse desenvolvimento. Isso mais ou menos que idade que pode acontecer mais, doutora? Isso é geralmente nas crianças pré-escolares, em fase de alfabetização, porque ficou muito mais difícil para essas crianças, né? Assim, imagina, elas começaram a ir para a escola, né, e tiveram que voltar para casa. Então, essa mudança, elas ficaram muito perdidas. Eu tenho uma sobrinha de 9 anos, que ela está, mãe, eu quero voltar, quero fazer aula em casa, eu não quero ir para a escola, é muito difícil, não consigo aprender, os colegas doem meu ouvido, dói demais, eles gritam, né? Então, não é que eles gritam, porque os colegas falam ao mesmo tempo, né? Então, esse desconforto dela é porque ela não teve antes, né? Não foi acostumada. Né? E nós não, nós sempre estudamos assim, né? Com um colega conversando, apesar da professora estar sempre chamando a atenção para o silêncio, importante para a nossa aprendizagem, mas isso nós estamos falando de uma criança ouvinte normal, né?
Então, eu estou falando aqui, estou considerando que essas crianças usaram fone de ouvido numa intensidade em que não causou nenhum dano auditivo. Porém, se essas crianças usaram fone de ouvido com uma intensidade maior que 85 dB por mais de 4 horas, provavelmente elas estão com perda auditiva. Então, e é um alerta importante, né? Como saber que a criança está começando com uma perda auditiva ou teve algum tipo de perda? Tem sintomas? Porque geralmente a gente pensa assim, criança nessa fase é barulhenta. No dia a dia, né? A criança gosta de brincar, de correr, e falar alto. Quer televisão se alta, empolga, né? Como saber que está iniciando, ela já está com alguma perda? Então, se a criança começa a pedir repetição, pede que aumente o volume da TV, fala alto, então são vários sintomas. Aline, uma coisa importante, eu acho que todas as escolas deveriam realmente ser um pré-requisito na matrícula, é o exame de audição antes de começarem as aulas. Né? Porque muitas vezes essa criança pode estar com uma rolha de cera, que dá uma perda auditiva. O que é rolha de cera? É presença de cera no ouvido. Né? Isso aí dá uma perda auditiva. Essa criança pode estar com infecção no ouvido, sem manifestação de dor nenhuma. Pode estar com o ouvido até perfurado, né? Sem dor. Então, pode ter patologias desconhecidas com perdas auditivas. Então, é importante essa triagem auditiva antes do início do ano letivo. Então, isso é um alerta para as mães, né? E para os professores também. E essas crianças, é desatento, desinteressado. Então, será que ele é desatento mesmo ele não está escutando? Né? Esse baixo rendimento é preguiça da mãe, sabe? Essa criança realmente não é dedicada ou ela não está escutando? E qual seria, assim, o profissional que faz esse tipo de exame? É o otorrinolaringologista, né? Que ele vai solicitar um exame de audição. E aí existe a terapia para esses distúrbios, né? A gente tem uma patologia que chama processamento auditivo central, que a criança tem audição normal, mas não processa aquilo que ela escuta. Não entende, não aprende. Então aí o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional também, o psicólogo, tem uma equipe multidisciplinar, neurologista, para ver se tem algum comprometimento também neurológico, para fazer o diagnóstico dessa criança. É importante, né? E lá, ainda mais nesse início de ano escolar, que é uma fase também muito importante para a autoestima da criança, né? Porque aí ela vê os colegas aprendendo, se desenvolvendo, começando a ler e de repente ela fica nessa dificuldade, isso pode gerar barreiras nesse aprendizado. Né? E, pois é, também, né? Sobre a rolha de cera, por exemplo, queria que a senhora explicasse um pouquinho mais como é que é feito o tratamento, a retirada, porque senão daqui a pouco tem mãe enfiando cotonete lá no ouvido da criança achando que vai conseguir tirar, né? Então, precisa ser algo especializado, né? Então, doutora? O cotonete, ele foi feito para limpar a narina, né? A gente tem que limpar o ouvido com esse dedo e com uma toalha. A toalha. Só. Nada mais. Olha, gente, presta atenção aqui, hein? Quem tem mania de enfiar cotonete no ouvido, então, o né? cotonete não é para ser limpado, limpar o ouvido, porque ele vai enfiando a cera para o fundo do ouvido e vai formando uma rolha, como se fosse um tampão, que dá uma perda de 20% a 30% de audição. Né? E isso aí pode ficar tão duro, tão seco, de modo que o paciente, a criança, tem até que usar um medicamento para isso aí amolecer para ser retirado. Porque se for tirar no médico só com uma pinça, a dor pode ser muito grande. E só o médico, o otorrinolaringologista, que pode fazer isso. Nada de fazer lavagem em farmácia de ouvido. Era uma outra prática que se tinha muito, né? De fazer essas lavagens em farmácia. Eu acho que é importante, sim, porque são práticas que a gente ouve muito corriqueiramente, né? E as pessoas acham que resolve e pode provocar que tipo de problema esse tipo de lavagem, por exemplo? Nossa, até uma perfuração, né? O jeito que você
a pressão que você pode colocar na seringa Uhum. para injetar essa água, você pode perfurar o ouvido, né? Uhum. Existem também aquelas pessoas que falam, eu coloquei um cone com cera e limpou muito meu ouvido, eu passei a escutar melhor. Aquilo ali não é nada verdadeiro, né? Aquilo ali não funciona como uma simpatia, talvez, para quem acredita, né? Aquilo ali não tira cera, né? Aquilo ali não... É importante aí que haja essa informação. E, assim, você falou então das terapias, né? Quando percebe que a criança está com alguma perda ou precisa se adaptar a essa nova realidade, né? Como é que são feitas essas terapias? Que tipo de orientação a senhora pode trazer nesse caso? Tendo uma perda auditiva na cóclea, realmente uma perda irreversível, o uso de aparelho auditivo é indicado. Então, se for uma infecção, deve ser tratada com um medicamento por um médico. Se for a cera de ouvido, o médico deve retirar a cera. Agora, quando é essa alteração, essa dificuldade de aprendizagem por falta de atenção auditiva, a fonoaudióloga ela faz testes para saber em que área do sistema auditivo que está essa dificuldade, na memória auditiva, na atenção auditiva. E aí existem exercícios específicos do processamento auditivo para se treinar essa habilidade específica para a criança aprender melhor. Então, ela passa a interpretar melhor. Então, não tem aquela criança que lê e fala assim, mãe, eu estou lendo, mas eu não entendo o que eu não estou entendendo, não estou entendendo o que eu estou lendo. Então, muitas vezes, ela está com alguma habilidade ali que não está adequada. Então, o fonoaudiólogo consegue adequar essa habilidade. Então, é preciso fazer essa avaliação do processamento auditivo. E o aparelho, ele é necessariamente permanente? Depois que a criança precisar utilizar um aparelho, ela vai precisar usar a vida toda? Ou existe situações em que é como se fosse uma fisioterapia? É temporário, depois consegue recuperar? Há essa situação? Então, quando a perda auditiva ela é coclear no nervo auditivo, não existe cirurgia, só o aparelho auditivo, né? E com a nossa idade, essa perda auditiva só tende a aumentar. Então, não existe assim, o uso do aparelho descontinuado, que a paciente usou o aparelho e para de usar e melhorou a audição. Então, é porque existem alterações no ouvido médio, como assim, algumas doenças que a gente chama de otosclerose, quando os ossículos lá do ouvido, martelo, bigorna, estribo, eles são muito calcificados e eles não levam o som adequadamente lá para o ouvido interno. Então, tem uma cirurgia que se faz, que retira esses ossículos, coloca uma prótese e aí essa audição é restaurada. Então, alguns pacientes não querem fazer cirurgia, usam o aparelho. Mas tem também, quando é esse tipo de perda auditiva, existe a cirurgia também. É claro que eu acho que na maioria das doenças, e certamente nessa questão, quanto antes o diagnóstico e o tratamento, melhor, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso. As pessoas, eu acho que talvez podem ser que tenham medo, né? Isso acontece mesmo? Quanto antes? Porque pode haver, por exemplo, uma piora se a pessoa não procurar tratamento? Então, Aline, a gente sabe que 70% das perdas auditivas não tratadas, elas levam a sérias lesões neurológicas, como o Alzheimer. Aumenta em 40% as chances de quedas nas pessoas. E são pessoas que têm 60% de chances de desenvolver a depressão. Porque se elas não escutam, elas não vão se relacionar. Elas ficam irritadas em pedir a repetição, ficam cansadas no final do dia, ficam com a autoestima rebaixada. Eu não escuto, né? Elas evitam situações de fala. Então, assim, a audição, ela é fundamental para o nosso convívio, para a nossa comunicação. Então, ela tem que ser tratada, né? E a partir dos 45 anos,
a gente já tem a perda natural da idade, a perda da audição natural da idade, chamada presbiacusia. Então, a gente não pode deixar isso piorar bastante. Porque depois, assim, um barulho do nosso andar, o barulho de um cabelo, colocar o óculos, tudo vai ser interpretado como barulho. Aí o paciente não quer mais, ele se irrita. Então, ele não pode fugir, deixar aquele mundo sonoro acabar. Então, percebeu a perda auditiva, mesmo que esteja no início, é indicado o uso do aparelho auditivo imediato. E nas crianças, quando detectado a perda auditiva, até no teste da orelhinha, né, e depois feito o reteste com outros testes também, quando ela coloca o aparelho auditivo até os 6 meses de idade, ela tem as mesmas condições de fala que uma criança que nasceu ouvindo normal. Olha que importante isso. Então, olha a necessidade da intervenção precoce. Com certeza. Hoje o teste da orelhinha ele é feito em todos os hospitais? Todos, como é que lei, a criança obrigatório, né? Obrigatório, a criança não pode sair da maternidade sem o teste da orelhinha. E se ela não passa, ela já sai com a data de reteste marcada. O duro é que essas mães não voltam. Às vezes não voltam. Isso é difícil. A gente, olha só, gente, quanta coisa importante, né? A gente saber e a gente... eu acho que a informação é o mais importante, né? Então, para quem está retornando às aulas, acho que era bom a gente reforçar, né, essa questão que você falou, de buscar uma avaliação. Queria que você reforçasse isso para a gente encerrar, porque nós vamos fazer, eu nem combinei com a doutora aqui, mas vou combinar aqui na gravação. 2 entrevistas. Eu queria falar, a doutora Vanessa também, a gente combinou de falar sobre os reflexos da Covid na audição. Então, eu queria fazer isso numa entrevista à parte, porque eu acho que também é muito importante as pessoas conhecerem, saberem. Pode ser? Lógico, lógico. Então, a gente vai encerrar essa entrevista, dando aí o alerta para os pais, né, em relação às escolas, às crianças em idade escolar, e aí a gente vai falar de Covid numa próxima entrevista. Então, assim, queria que a senhora reforçasse aí essa questão, né, atenção para os problemas auditivos. Pais, vamos fazer o exame auditivo dos seus filhos na idade pré-escolar. Antes do ano letivo, coloca no calendário, já avaliei a audição do meu filho? É muito importante, porque o baixo rendimento escolar pode estar ligado a uma dificuldade auditiva. E isso é muito fácil de resolver. Pode ser por causa de uma cera no ouvido, de uma infecção ou até de uma perda auditiva. Então, é muito mais fácil a gente saber o que está acontecendo e tratar o mais rápido possível e, assim, a criança ter um bom rendimento escolar. Tá joia, doutora Vanessa, obrigada pelas informações. Espero que a gente tenha ajudado muita gente, né, com essa entrevista. Vocês sempre, assim, nos dando a oportunidade de estar informando, uma empresa séria, comprometida com a verdade. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez, colaborando com vocês. Estou à disposição. Obrigada. Então, a gente ouviu aí a doutora Vanessa Moraes. Ela é fonoaudióloga, também especialista, é audiologista, é uma especialidade da fonoaudiologia, já aprendi, ela estava me explicando aqui, sobre o retorno às aulas, a questão da audição nas crianças. Então, eu convido você a compartilhar essa entrevista para as pessoas, especialmente que têm filhos pequenos, que estão voltando aí, que vão voltar nesse começo de ano, né? Que fique esse alerta. Quanto mais cedo o diagnóstico, o tratamento, melhor. E aí é toda uma qualidade de vida que traz, né? Poder ouvir, aprender a falar conforme, né, da forma correta, mas enfim, fica essa dica. A entrevista está no nosso canal do YouTube, está no site RD News. Curta e compartilhe. Até a próxima.